Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um culto, em especial por esse momento em que o Senhor reservou para que nós estivéssemos na sua casa para ouvir a sua voz. E agora chegamos ao momento do culto, meus irmãos, em que Deus mesmo prometeu a falar com a sua igreja de um modo particular, de um modo íntimo, por meio da exposição da sua palavra. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 126, mais um salmo de romagem que tem muito a nos ensinar acerca da nossa peregrinação aqui na terra. Gostaria de convidá-los, irmãos, a abrirem o Evangelho, gostaria de convidá-los a abrirem no livro dos Salmos, no Salmo de número 26. Salmo de número 126. Os irmãos encontraram? Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, suplicando do Senhor a sua graça, misericórdia, sua grande compaixão, a fim de que Ele mesmo fale ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus que está nos céus, assentado em um trono, regendo e governando as nações, regendo e governando os homens, afinal de contas, todos te pertencem. Louvado, ó Deus, seja o nome do Senhor, pelos teus grandiosos feitos, que tem sido revelado diante de nós. Achegamos, ó Pai, mais uma vez em tua presença, humildemente, reconhecendo a nossa dependência total do Senhor, reconhecendo nossa total fragilidade, a nossa pequenez, e o quanto, ó Deus, dependemos de Ti. Chegamos na Tua presença para suplicar de Ti, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, que Tu transmita às nossas almas, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A grande verdade, Senhor, é que nenhum de nós aqui merecemos qualquer benefício da Tua parte. Não é uma obrigação Tua o fazer isso. Sabemos que o Senhor o faz por graça e misericórdia. Afinal de contas, em nós não há nada de justo que possa requerer da Tua parte uma obrigação, algo que obrigue o Senhor a querer nos abençoar. Porque de fato não temos nada, Senhor Deus, que avogue essa justiça a nós, senão somente o nome do Teu Filho Jesus Cristo, senão somente a Sua cruz, o Seu sangue, a Sua obra e a justiça conquistada por Ele. É em nome de Jesus, ó Deus, e confiados neles, por amor que Tu tens ao nome de Cristo, fala ao nosso coração, à nossa alma, por favor.
Abençoe a mim também, Senhor Deus, o pregador, cheio de fraquezas e limitações, cobertos de fragilidades, sujeito a todos os tipos de pecados. Senhor Deus, se o teu Espírito não for comigo, se o Senhor não voltar para nós favoravelmente o teu rosto, Senhor Deus, não conseguirei cumprir o objetivo para o qual o Senhor me chamou. Por isso eu peço, ó Pai, encarecidamente, por meio de Jesus Cristo, através do teu Espírito, que tu me uses poderosamente na tua mão, e que o teu Espírito mesmo, teu Espírito fale a nós, por meio desse vaso frágil e fraco. Assim, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês já repararam como muitas vezes nós saímos à procura da felicidade em lugares errados e que na maioria das vezes não é encontrado lá. Às vezes a felicidade, meus irmãos, está tão perto de nós e muitas vezes nós não nos deparamos com ela. E procuramos ela em locais ermos, locais onde não tem a fonte necessariamente da felicidade jorrando dali. E colocamos o nosso coração, e a felicidade que muitas vezes buscamos acaba sendo convertida em murmúrio, em depressão, em angústia e em infelicidade. Mas a verdade é que ela pode estar muito perto de nós e nós nem mesmo conseguimos perceber. Conta-se uma história, meus irmãos, de um velho viajante, um homem que vivia a murmurar e reclamar da vida, mas que ele estava à procura da cidade da felicidade. Isso mesmo, era um homem que viajava pelo mundo procurando encontrar a cidade da felicidade. E ele estava certo dia parado, esperando o trem chegar na estação. E lá ele estava de cabeça baixa, sentado no banco, esperando o banco, com a sua maleta de viagem e também uma plaquinha em suas mãos, na qual ele trazia escrito: "Me desperte quando eu chegar na cidade da felicidade." E aconteceu que o seu trem na estação chegou e ele tomou o trem e saiu a percorrer a cidade, a procura da cidade. E acontece, meus irmãos, que ele passou por vários lugares exóticos e bonitos, enquanto ele estava no trem. Na verdade, ele viu cordilheiras de montanhas, ele passou por cidades onde apresentavam praças belas, artes monumentais por toda a cidade, e acontece que ele não percebia nada daquelas coisas enquanto ele viajava, até que houve a necessidade dele deixar o trem e tomar um barco. Então, no meio da viagem, ainda murmurando, de cabeça baixa e reclamando, ele passou por outros lugares também maravilhosos, cachoeiras, vilarejos, paisagens exuberantes, no qual ele não conseguia perceber, porque vivia murmurando e reclamando, de cabeça baixa, à procura da cidade da felicidade. Até que houve um momento também em que ele teve que deixar o barco e tomar um balão, e subiu então até as nuvens. Só que também ele não conseguia contemplar as maravilhas que havia diante dos seus olhos, as nuvens, os pássaros, a paisagem, a floresta embaixo, tudo pequenininho, as cidades em miniatura, que do alto as pessoas viam, mas ele não conseguia perceber. Afinal de contas, ele estava à procura da cidade da felicidade, e enquanto não achasse, ele não sossegava.
Acontece então que, por ocasião, ele chegou no mesmo local de onde saiu, e estava ele novamente lá na estação do trem, esperando encontrar a cidade da felicidade, sentado em um banco, com a sua maletinha e uma plaquinha, escrito: quando eu chegar, me desperte quando eu chegar na cidade da felicidade. Acontece que enquanto ele estava dormindo ali, naquele mesmo ponto de onde ele saiu, uma menininha, pequenininha, cutucou o seu braço e acordou ele, e disse assim: vovô, o senhor chegou na cidade da felicidade. E então, depois de despertado, ele viu que a menininha correu para o seu pai e para a sua mãe, chorando de alegria por ter encontrado o seu avôzinho. E então ele deparou que a felicidade esteve sempre perto dele, mas ele não conseguia encontrar a felicidade. Às vezes, meus irmãos, a felicidade está perto de nós, bem próximo de nós, mas às vezes estamos procurando ela no lugar errado. Às vezes não estamos procurando do modo, às vezes usamos até o modo correto, mas vamos no local errado procurar a felicidade. Talvez você se identifique com esse velho murmurão, com esse velho que tinha muitas razões para ser feliz, mas procurava algo monumental e, de certa forma, encontrava-se infeliz, apesar de ter várias razões para regozijar com a felicidade. E a grande verdade, meus irmãos, que a passagem de hoje tem a trazer para nós, é que a felicidade, ela tem um local, sim, onde deve ser encontrada. De fato, não é... Desculpa. Na verdade, muitas das vezes, nós não erramos, não é quanto ao modo onde nós o modo como procuramos a felicidade, mas onde nós iremos solver a felicidade para o nosso coração. E o Salmo de número 126, ele vem nos ensinar que o Senhor, ele é a fonte de felicidade do seu povo. Só existe um local, meus irmãos, apropriado para o seu coração se regozijar, para o seu coração transbordar de alegria e satisfação, e realmente ser considerado uma pessoa feliz. E esse local nada mais é do que no nosso Senhor Deus, e mais especificamente no nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da felicidade da nossa alma. É exatamente isso, meus irmãos, que o Salmo 126, ele tem a nos ensinar. É exatamente isso que nós aprendemos com ele. E aqui nós vemos especificamente quais são as razões que o Senhor, que o nosso Deus, ele é o fundamento da felicidade do seu povo. E o Senhor, meus irmãos, é o fundamento da felicidade do seu povo, porque ele é o único capaz de restaurar a sorte do seu povo. Essa é a primeira razão, e nós a encontramos no versículo 1 e no versículo 2, na primeira parte. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que o Senhor, ele é o fundamento da felicidade do seu povo, porque ele é o único capaz de restaurar a sorte do seu povo. A segunda razão que nós vemos aqui, meus irmãos, nessa passagem, no versículo 2 ainda, na segunda parte, até o versículo 3, é porque o Senhor é o único capaz de restaurar a alegria do seu povo. Não apenas de restaurar a sorte, mas restaurar também a alegria do seu povo. E no versículo 4 a 6, ele é o fundamento da nossa felicidade, porque ele restaura a confiança do seu povo. Esses são, na verdade, os ingredientes necessários para que alguém seja verdadeiramente feliz. Ele seja restaurado na sua sorte, para que a alegria seja restaurada no seu coração, e que também ele restaure a confiança, e que também ele tenha confiança no seu coração. No entanto, todas essas coisas devem ser voltadas apenas para um lugar, que é nada mais, nada menos do que o Senhor Yahvé, o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Porque, de fato, ele é o fundamento
da nossa felicidade. Antes mesmo, meus irmãos, de nós adentrarmos e começar a considerar cada um desses pontos, é importante nós nos lembrarmos, então, do contexto deste salmo, né? Lembramos aqui que logo no cabeçalho do salmo está escrito, né, cântico de romagem, que nada mais é do que um cântico de peregrinação, um cântico em que o povo de Deus ia, à medida em que peregrinava para as festividades de Israel, para os cultos de Israel, eles iam cantando, eles iam recitando esse salmo. A cidade de Israel era de uma população vasta e haviam 3 festas a serem obedecidas, e o mandamento de Deus é que cada povo, de todas as partes de Israel, de Jerusalém, de Israel, da nação de Israel, onde quer que eles estivessem, fosse pelo menos uma vez em Jerusalém para entoar o Senhor, para cumprir o mandamento de cultuar a Deus. E à medida em que eles caminhavam, eles iam cantando esse salmo. E imaginem bem, meus irmãos, quantas coisas não deveriam passar nos corações dessas pessoas enquanto peregrinava para Israel. Quantas preocupações no meio do caminho, acerca de animais, ou até mesmo dos seus negócios, que estavam sendo deixados para trás. Quanta tristeza, talvez, eles eram tomados. Esse salmo, necessariamente, revigorava as energias espirituais daquelas pessoas, fazendo eles considerar que o Senhor é a fonte da felicidade que eles precisam em todo e qualquer momento das suas vidas. Diante dessa consideração, meus irmãos, passemos então ao primeiro ponto, do qual nós iremos considerar nessa noite. O Senhor, Ele é o fundamento da felicidade do seu povo, porque Ele restaura a sorte do seu povo. Essa é a primeira razão. Acompanhe o que diz aí o versículo de número 1 até o versículo de número 2. Diz assim: na minha angústia, desculpe, já estou aqui em outro salmo, Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aqui nós vemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Deus restaura a sorte do seu povo, restaurando e retirando o seu povo, em primeiro lugar, do cativeiro babilônico, ou do cativeiro no qual ele se encontrava. O contexto desse Salmo 126, meus irmãos, nada mais é do que o retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. Essa é uma passagem que retrata, então, a felicidade do povo ao retornar do cativeiro em que eles estavam encontrados lá na Babilônia. Certamente é do conhecimento dos irmãos que Deus foi quem instaurou a nação de Israel. E lhe deu ordens, leis cerimoniais, leis civis e uma lei moral também, para que o povo dele obedecesse e cumprisse. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que da parte do povo houve certa desobediência acerca dos mandamentos de Deus. Eles passaram, depois de serem introduzidos na terra, depois de serem constituídos como nação, eles se misturaram com outros povos. Muitas ocasiões, eles adoravam até mesmo outros deuses, se misturando com as mulheres das nações e adorando assim também as divindades dela. E esquecendo muitas vezes do mandamento do Senhor. Não foi por acaso que Deus, em muitas ocasiões, levantou vários profetas, acusando e apontando o erro, o pecado do povo de Israel. Só que o povo de Israel, ele não dava atenção e não dava ouvidos às exortações e a repreensão dos profetas que Deus havia enviado. Pelo contrário, muitos deles, eles mataram, eles rejeitaram.
E Deus, como resposta à sua insolência e ao seu pecado, então enviou nações estrangeiras para que tomassem Israel. Se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo de número 8, nós vemos lá as promessas de Deus acerca dos cumprimentos dos seus mandamentos. E nós temos lá promessas de bênçãos e promessas de maldições. Se o povo cumprisse, promessas de bênção viria sobre o povo. Mas se o povo desobedecesse, promessas de maldições. E aconteceu, meus irmãos, que as maldições de Deus caiu sobre o povo. Nós vemos que depois de Davi, Salomão foi rei em Israel. Depois de Salomão, o seu filho, o filho de Salomão, Roboão, então tomou o trono. E foi exatamente de Roboão em diante que Israel passou a tomar caminhos contrários àquele que Deus havia estabelecido. Nós vemos que especificamente ali, com Roboão, houve uma cisão dentro da nação de Israel, dividindo aí entre reino do norte e reino do sul. E aconteceu, meus irmãos, que em primeiro lugar, um dos reinos de Israel foi tomado pela Síria. E depois de tomado pela Síria, o rei da... Desculpe, irmãos. E depois do reino da Síria ter invadido o reino do norte, veio então o rei da Babilônia, que tomou também o reino do sul devido à desobediência. Porque os reis da Síria e os reis da Babilônia, nada mais eram do que o instrumento de Deus para castigar Israel. E então a nação de Israel foi invadida pelos seus inimigos. Aconteceu que em um determinado momento, a Babilônia, que era uma das nações que tomou tanta propulsão, acabou também tomando a Síria e, consequentemente, o reino do norte, tendo então Israel todinha sobre o seu domínio. E Deus, enquanto o povo esteve na nação, lá na Babilônia, foram momentos de grande tristeza. Afinal de contas, ele não tinha mais a lei do Senhor, eles não tinham mais condições de ir no templo ouvir a lei. E nós lemos aqui no Salmo de número 137, um fato que muitas vezes acontecia. Os babilônios pediam para que o povo de Deus cantasse os cânticos de Sião, os cânticos que eles costumavam cantar no templo e nas cerimônias de Israel. Só que eles diziam assim: como é que nós podemos cantar canções alegres de Sião, enquanto nós estamos cativos nessa terra, longe da presença de Deus, longe da nação que Deus prometeu fazer-se presente lá? Não podemos cantar alegremente os cânticos de Sião. Mas depois, meus irmãos, de 70 anos, mais uma vez, Deus cumpre a sua promessa. Ele havia prometido, por meio de Jeremias, que o povo dele experimentaria 70 anos de cativeiro. E cumpridos 70 anos de cativeiro, a nação de Israel retomaria novamente o seu lugar, porque se cumpriu o tempo da sua disciplina, o tempo da sua correção. E esse Salmo 126, meus irmãos, é a expressão do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, expressando a sua alegria agora de voltar para a sua terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Os seus pés chegaram agora na terra da promessa, e é exatamente por isso que os corações deles estão alegres. É exatamente por isso, porque eles viram que a mão de Deus foi exatamente o poder soberano de Deus quem os levou cativo para a Babilônia e quem os fizeram retornar novamente para a terra da promessa. E é por isso então que o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, quando o povo se deparou com a realidade de estar novamente em Israel, e estar novamente na cidade, na terra da promessa, eles ficaram estupefatos, eles ficaram transbordantes de alegria. Afinal de contas, eles voltaram para a terra
de onde eles nunca deveriam ter saído. O texto diz que eles ficaram como quem sonha, como quem não estava acreditando. É como se algo que fosse, é como se ele custasse a acreditar que aquela realidade estava novamente voltando-se para ele. Era como que algo que estava distante, que não tinha mais condições, agora eles são objetos dessa felicidade. E é por isso então que eles cantam e que eles colocam essas palavras. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Em outras palavras, meus irmãos, Deus restaura a sorte do seu povo, retirando eles do cativeiro. E isso, meus irmãos, nada mais é do que um símbolo, ou até mesmo um exemplo claro da nossa condição espiritual no Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a semelhança dos israelitas que foram cativos lá na Babilônia, nós também fomos cativos de Satanás e estávamos esquecidos, escravizados no pecado. E foi exatamente por conta de um libertador, foi exatamente por conta de uma pessoa que a nossa sorte foi completamente restaurada. Afinal de contas, Deus, por meio de um grande feito, por meio de um feito extraordinário, inigualável em toda a terra, Ele restaurou, Ele trouxe de volta Ele nos tirou das garras de Satanás, nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou agora para o reino do Filho do seu amor. Essa, na verdade, é a grande obra que o Senhor realizou por meio das suas mãos, e isso, de fato, é o que tem que trazer ao nosso coração alegria. A alegria da restauração da nossa comunhão com o nosso Deus. Meus irmãos, tem algo que eu gostaria de aplicar essas verdades ao nosso coração. E eu gostaria de lembrar, em especial, para você que se sente fraco espiritualmente, talvez frio espiritualmente, ou talvez podemos dizer árido espiritualmente. Eu quero convidar você a descobrir onde foi o seu local, onde você caiu. Você tem que fazer um esforço para lembrar o que fez você tropeçar a tal ponto da sua vida espiritual estar tão minguada e tão árida. Veja, meus irmãos, que a restauração que o Senhor realiza na nossa alma tem que nos deixar como quem sonha. É um feito grandioso que uma alma experimenta da parte de Deus quando ele é restaurado do pecado para Deus, para o reino do Filho de Deus. Na verdade, essa é um dos maiores feitos que pode acontecer na vida de alguém, a sua restauração, a comunhão com Deus. E não existe outra coisa, meus irmãos, que pode nos roubar a tristeza, que não seja o nosso pecado. E você deve vasculhar no seu coração, onde foi que você deixou o seu primeiro amor, naquele princípio, quando Deus o salvou. Você se lembra bem, eu sei que você se lembra bem, do primeiro dia em que seus olhos espirituais foram abertos e despertados para as realidades espirituais. Quão animado, quão alegre, quão doce eram as palavras do Senhor Jesus, os ensinos das Escrituras Sagradas. E certamente naquela época, você ficava como quem sonha, você ficava imaginando aquela realidade na qual você estava era inserido novamente. E o que eu quero convidar a você, meus irmãos, é exatamente considerar essa restauração. Ainda que você seja fraco espiritualmente, ainda que você seja débil espiritualmente, esteja passando por um momento de aridez espiritual, ainda que essa seja a sua condição, eu quero lembrar você que o Espírito de Deus habita dentro da sua alma. E não há nada que possa impedir desse Espírito frutificar,
desse Espírito florescer dentro da nossa alma, fazendo e trazendo nós a realidade dessas mesmas pessoas ficarem como quem sonha diante da realidade da comunhão com Deus. É nos voltarmos, meus irmãos, para os nossos próprios pecados, para aquilo que de fato tem entristecido o Espírito Santo em nosso coração, e fazer um compromisso de rejeitar e abandonar todos os nossos pecados, fazer um compromisso diante de Deus, de lutar, de mortificar, de consagrar a nossa vida ao Deus que nos chamou, levar a sério a nossa profissão de fé, levar a sério o nosso compromisso com os mandamentos de Deus. Só assim podemos ficar novamente como quem sonha, olhar para as realidades espirituais e nos alegrar com ela. Isso é como se fosse restauração novamente. E o Senhor pode fazer isso. Ele quer, na verdade, fazer isso. Então, onde foi que você caiu? Onde foi que você abandonou o seu primeiro amor? Volte, não deixe, não se deixe vencer pela dureza e aridez espiritual. O caminho da felicidade só se encontra em um lugar. Você não vai encontrar em outro lugar. Ainda que o mundo ofereça 1 trilhão de felicidade, ainda que o mundo lhe ofereça prazeres 1000, extasiantes, vai passar. Um momento ou outro vai passar. Mas a felicidade que Deus tem para dar, ela é eterna. Ela começa aqui e jorra por toda a eternidade. Por quê? Por que esperar? Por que pensar tanto? Há um rio que jorra na casa de Deus, que nada mais é do que o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Deus, meus irmãos, também restaura a sorte do seu povo, restaurando a aliança com eles. Diz assim, o versículo de número 2 ainda: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, se tem algo que o nosso Deus, Ele se compromete conosco, no que diz respeito à aliança que Ele fez, é que Ele continuará sendo fiel a ela, fiel às palavras que Ele mesmo disse, e de modo nenhum Ele faria com que o seu povo fosse levado em cativeiro, unicamente para que ele experimentasse o pesar das suas mãos. A verdade é, meus irmãos, que Deus ele não tem prazer necessariamente no sofrimento do seu povo. Assim como um pai que disciplina o seu filho com o seu coração sangrando, assim também Deus nos disciplina. E no que diz respeito à sua aliança, quando Ele quer disciplinar e ensinar os seus filhos, Ele toma essa atitude. Uma atitude que de fato é de amor e de consideração, para que nós não sejamos mais, para que nós não voltemos mais, na verdade, para o lodo e para o lamaçal, para que nós não nos acostumemos novamente com a prática da escravidão que tínhamos no mundo. Porque é algo muito comum de nós, é amarmos aquilo que nós costumávamos fazer no mundo, aquilo que nós amávamos fazer na impiedade. Muitas vezes temos lampejos rememoramos muitas coisas que fazíamos. Na verdade, falando em uma linguagem mais bíblica, nós ficamos com saudade do pepino, das abóboras e de todos os legumes lá do Egito, e ficamos querendo, assim como o povo de Israel, retomar. Mas a verdade, meus irmãos, é que se somos de fato de Deus, somos de fato pertencentes à aliança de Deus, nem que Deus nos quebre ao meio, Ele nos fará voltar. Nem que sejamos trazidos à força, mas a sua aliança conosco, Ele é fiel e Ele irá cumprir cabalmente. Então, Ele restaura a nossa sorte por meio da aliança que fez com
o seu povo também. Ainda a critério de aplicação, meus irmãos, eu gostaria, nessa passagem, de mostrar algo que é capaz de restituir a alegria dos nossos corações. Se você observar bem no Salmos, aí no versículo de número 1, ele usa a palavra no passado. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, o salmista, ele está aqui rememorando feitos do passado de Israel, que Deus realizou as suas proezas, as suas grandes obras. Então esses homens, o salmista aqui, ele está rememorando esses feitos. E ao rememorar os feitos do Senhor na sua vida, ele então é tomado por uma certa alegria. Ele é tomado por um certo regozijo no seu coração. Afinal de contas, ele lembra de como Deus foi fiel, de como Deus foi poderoso em suas grandes obras. E isso é algo que nós devemos fazer também, meus irmãos, para nós continuarmos perseverantes na nossa caminhada. Nós às vezes precisamos olhar para o retrovisor, olhar para trás, mas não necessariamente para os problemas, não necessariamente para aquilo que nos trouxe amargura e dor, mas nós devemos olhar para os feitos do Senhor nas nossas vidas, olhar para aquilo que Deus realizou no passado e que permitiu que eu chegasse no presente, na situação que eu estou, na verdade. Eu sei que você já passou por grandes situações difíceis, por situações que muitas vezes você disse assim: essa daqui eu não escapo, essa daqui é a última vez, não tem mais saída, aqui é o ponto final. Mas quando você menos depara com a situação, você passou por ela e hoje está aqui são e salvo, porque Deus, ele realizou uma grande obra na sua vida. Isso serve, meus irmãos, relembrar dos feitos passados de Deus, para que nós sejamos encorajados a passar pelos desafios presentes. Talvez você esteja passando agora por uma situação difícil, complicada, que a semelhança de situações passadas, você diz assim: aqui é o ponto final, aqui é a linha, é o último lugar onde eu posso chegar. Mas faça como o salmista, rememore os feitos poderosos de Deus, para que você possa ver que aquele mesmo Deus do passado é o Deus do presente, e do mesmo modo como ele lhe livrou das tribulações passadas, essa do presente será do mesmo modo. Lembrar dos grandes feitos do Senhor, sim, meus irmãos, é motivo que nos encoraja a passar pelas dificuldades da vida, e que de certa forma traz alegria e regozijo ao nosso coração. Aqui nós vemos então que é dessa forma. Deus, ele é a fonte da nossa felicidade, porque ele é o único capaz de restaurar a sua sorte. Ele é o único capaz que pode mudar a sua situação, que pode lhe tirar do cativeiro babilônico e trazer para a cidade de Israel, para a terra que emana leite e mel. Então, não busque felicidade em qualquer outro lugar. O Senhor é a fonte. Mas ainda nós temos mais uma razão, meus irmãos. Desta feita, agora, do versículo 2 ao 3, na segunda parte do versículo 2 ao 3. E a razão nada mais é que, além de restaurar a nossa sorte, o Senhor restaura a alegria do seu povo. Veja o que diz aí: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E nós vemos aqui que Deus restaura a alegria do seu povo, meus irmãos, pelo testemunho que as nações dão da obra poderosa de Deus. Veja que o salmista aqui, após olhar para trás,
após olhar para os poderosos feitos de Deus do passado, ele percebeu também que essa não era uma visão apenas dele, era uma visão também das nações à sua volta. Sim, a obra de Deus foi tão grande naquele contexto e naquela ocasião, que as nações ficaram estupefatas com do modo de como Deus tratava o seu povo. Numa primeira situação, nós lembramos da trajetória do povo de Deus do Egito para a terra prometida, quando eles eram cativos lá no Egito. Nós vimos, meus irmãos, que a nação de Israel, a menor de todas as nações, conseguiu vencer o maior império do mundo antigo, que era o Egito. E quando as nações souberam do que aconteceu com o povo com o Egito, na travessia do Rio Vermelho, eles começaram a temer ao Deus de Israel. Eles falaram assim: não, o Deus de Israel é o Deus de verdade, é o Deus que de fato pode fazer grandes coisas. E não somente lá naquela época, na época do mundo, do cativeiro babilônico, foi do mesmo modo. As nações viram o que estava acontecendo com o povo de Deus, capaz de ser restituído novamente para a sua nação. Deus levantou Ciro, levantou Dario, Nabucodonosor e tantas outras pessoas para fazer com que o seu plano se concretizasse, fazer com que o povo de Israel fosse disciplinado e então, depois da disciplina, retornar novamente para a sua terra, para a terra que ele havia prometido. E quando eles ficaram sabendo disso, eles diziam assim: como pode um Deus tão poderoso fazer grandes coisas por essa nação? E então as nações começavam a dar testemunho desse Deus, do Deus de Israel. Mas não somente o testemunho das nações, meus irmãos, era o fundamento da alegria deles. O fundamento da alegria do povo de Deus estava não somente em saber que as nações davam testemunho, mas eles estavam convictos de que de fato aquela obra poderosa que estava acontecendo nada mais era do que do feito do Senhor. E ele diz assim ainda no versículo de número 3, a convicção do salmista: com efeito, grandes coisas o Senhor fez, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Deus também reconheceu que aquilo que estava acontecendo não era obra de homem, não era porque Ciro era bonzinho, mas porque Deus, pela sua mão, pelos seus planos, estavam concretizando todas aquelas coisas. Então Israel conseguia colocar o seu coração em confiança no nome do Senhor, a tal ponto que eles poderiam dizer com toda certeza: sim, as nações dizem isso, mas a nação não é suficiente. Eu tenho plena convicção de que essas obras, essas grandes obras, esses grandes feitos são instrumentos de Deus, são obras do Senhor para a minha vida. E aqui, meus irmãos, é algo que nós temos que aprender com o salmista. Entender que é Deus quem restaura a nossa alegria, por meio dos testemunhos das nações, como também pela nossa própria convicção na alegria, nos grandes feitos que o Senhor tem. E esse sentimento, meus irmãos, é o mesmo que tem que estar dentro do nosso coração. Nós vemos aqui que aquele povo, ele ficava alegre por saber que o nome de Deus estava sendo bendito entre as nações, estava sendo bendito nos corações do povo. E a alegria do salmista transbordante aqui estava exatamente nesse ponto. Eles não estavam necessariamente satisfeitos simplesmente com o fato de que agora eles estavam em Israel. Sim, ele estava alegre porque ele estava na nação de Israel, na terra prometida. Mas a razão, o fundamento da sua alegria era porque o nome de Deus estava sendo engrandecido, quer nas nações vizinhas,
que é dentro da própria nação de Israel. Ele diz assim: por isso estamos alegres. É aí, meus irmãos, é muitas das vezes aí onde nós erramos. Nós pensamos que para que sejamos felizes, devemos receber, devemos ganhar, ou então devemos ser promovidos. O nosso nome deve estar nos outdoors, o nosso nome deve estar em destaque. A felicidade, na verdade, está na fama, está no dinheiro, está em ser reconhecido. Não está. Não é lá onde mora a felicidade. A felicidade está, meus irmãos, em cumprir o propósito de vida pelo qual nós fomos criados. Glorificar o nome de Deus é saber que o nome de Deus e não o nosso está estampado em todas as nações. O nome de Deus é engrandecido. O nome de Deus é evidenciado, quer entre as nações, quer dentro da própria nação de Israel. Deus glorificado, essa é a razão, o fundamento da nossa alegria. É de lá que nós só vemos felicidade. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ser a pessoa mais amada pelas pessoas à sua volta. Isso não te dará alegria, isso não te dará contentamento. Em algum momento ou outro, isso vai passar. Sim, são coisas que de fato nos chamam a atenção e que de certa forma traz um regozijo, mas a fonte real está em Deus. A fonte verdadeira é você glorificar, exaltar, amar o nome desse Deus e fazer Ele conhecido. É disso que o seu coração precisa, é disso que a sua alma se satisfaz. Não é você, é Deus. Houve um homem, meus irmãos, na história da igreja, no tempo dos imperadores, em que ele foi impedido de pregar a palavra de Deus. Ele foi preso porque pregava a palavra de Deus. Isso foi na igreja primitiva. E ele recebeu uma incumbência por parte dos soldados romanos. Era dito: olha, você vai ter que negar o nome de Jesus, ou então vai ter que parar de pregar essa mensagem. Ele disse: eu não vou. Se você quiser me prender, pode me prender, pode me levar, mas se eu estiver solto, eu vou pregar a palavra de Deus. E então levaram ele preso, mas não somente o prenderam, o castigaram, feriram, mutilaram o seu corpo, mas ele ainda continuava: não vou parar de falar do nome de Deus. Aí os soldados então tiveram uma ideia macabra. Eles então costuraram a boca desse homem, desse pregador da igreja primitiva, e com filetes, né, como de anzóis, linhas, pregaram a boca daquele rapaz para que ele não mais pregasse a palavra de Deus. E não contentes com isso, eles, além de costurarem, de costurarem a boca, eles pressionaram a boca desse rapaz, de modo que ela foi completamente rasgada. Os lábios inferiores e os lábios superiores ficaram meio que cortados, com várias partes feridas, dilaceradas pela sua boca. Mas aquele homem, meus irmãos, naquele dia, deu um testemunho que os soldados tremeram. Ele disse bem assim: antes eu tinha apenas uma boca, hoje eu tenho várias bocas para falar o nome de Deus. E se você continuar e me prender, eu vou continuar a pregar a palavra de Deus com mais intrepidez, porque antes eu tinha uma só, agora eu tenho várias bocas para pregar o nome de Deus e enaltecer a sua glória. A única solução que os soldados tiveram para impedir aquele homem foi de matá-lo. E então o mataram, porque ele não negou o nome de Cristo e não deixou de levar a sua mensagem. Aquele homem entendia, meus irmãos, que a felicidade dele não estava necessariamente nas coisas terrenas, não estava nesse mundo. Meus irmãos, estava em Deus. Deus era a fonte da felicidade daquele rapaz. E onde é que você está procurando a felicidade? Talvez você tenha uma plaquinha no seu braço, pedindo para você ser despertado quando chegar na cidade da felicidade. Você está ouvindo agora que a cidade da felicidade é aqui,
Você já chegou, você sabe onde é. Deus é a fonte dessa felicidade. Então, promova, glorifique, exalte o nome desse Deus. Não é a sua glória, é a glória de Deus. É assim, então, que Deus restaura a sua alegria, promovendo o seu nome entre as nações e dentro também da nação de Israel. É assim, dentro do seu coração, que você mesmo possa responder essa pergunta. A terceira razão, meus irmãos, então, pela qual o nosso Deus, o Senhor, é a fonte, é o fundamento da felicidade, é porque Ele restaura a confiança do seu povo. Ele é o único capaz, não existe outro capaz de restaurar a confiança do seu povo. Nós vimos que Ele restaura a sorte, restaura a alegria, mas restaura também a confiança do seu povo. Veja aí no capítulo 4, no versículo 4, até o versículo de número 6. Aqui ele faz uma oração. Ele diz assim: restaura, Senhor, a sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A primeira coisa que nós vemos, meus irmãos, é que Deus restaura a confiança do seu povo, levando o seu povo a tornar um povo frutífero novamente. Sim, o modo como Deus restaura a confiança do seu povo é fazendo com que ele seja frutífero novamente. No versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqui o salmista, ele está fazendo uma oração, né? Ele está elevando a Deus uma oração. E eu queria mostrar para vocês que, como lá no versículo de número 1, ele estava olhando para o passado, agora ele olha para o presente. E é exatamente pelo fato dele ter olhado para o passado, ou seja, para os grandes feitos de Deus, ele agora é levado a confiar na restauração de Deus. Ele é convencido do fato de que o Deus do passado é o mesmo capaz de fazer a restauração do povo no presente. Isso se dá, meus irmãos, porque uma vez que o povo de Deus saiu do cativeiro babilônico e chegou na cidade de Israel, nós devemos lembrar que Israel, ela estava completamente devastada. Os imperadores romanos e assírios, aliás, os imperadores babilônicos e assírios, devastaram a cidade de Israel. Eles destruíram o templo, eles destruíram as muralhas de Israel, destruiu os tronos de justiça, destruiu as torres fortes de Israel e tudo que havia. Na verdade, colocou Israel para ser uma cidade de montura, uma cidade desabitada. E não apenas isso, no retorno do cativeiro babilônico, eles ainda encontraram outros povos habitando na cidade. Eles encontraram outros povos adorando outros deuses. E então, quando eles chegaram ali e lembraram dos feitos passados de Deus, eles são levados a fazer essa oração, confiando que Deus é capaz de restaurar novamente a sorte deles, a semelhança do passado. E é por isso que ele diz assim: restaura, Senhor, como restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqui ele compara a restauração de Deus com as torrentes do Neguebe. E o que de fato eram as torrentes do Neguebe? O Neguebe, era um local que ficava ao sul de Israel. E era comum, meus irmãos, e era uma região completamente árida, uma região desértica. E a maior parte do ano não se via plantação, era apenas areia e pedra o que se dava naquele local. Mas sazonalmente, nos períodos da chuva,
as águas, elas transbordavam o Neguebe. Na verdade, as águas caíam nas montanhas e as águas percorriam toda a cordilheira até chegar na planície do Neguebe. E aquele local que estava agora árido, no meio do deserto, era tomada por uma torrente de água. E todas as partes do Neguebe eram submersas, a tal ponto que não se podia transitar, de tanta água que aparecia naquela região desértica. E uma vez que aquela região desértica, uma vez que a água passava por aquela região, vinha-se então o tempo da colheita. Deus havia regado a terra por meio da chuva, e onde se via antes apenas pedra e areia, era coberta por uma verde pastagem, a tal ponto de que o povo poderia colher, plantar e até mesmo comercializar os produtos que ali eram produzidos. Ou seja, o salmista, ele está comparando a restauração de Deus com as torrentes do Neguebe. Ele ora assim: Senhor, do mesmo modo como tu fazes com o Neguebe, restaura a nossa sorte. Em outra palavra, ele está dizendo: Senhor, torna a minha vida frutífera. E isso, meus irmãos, nada mais é do que o fruto de uma confiança que eles tiveram em Deus. É exatamente porque eles olharam para o feito do passado e sabem que o Deus do passado é capaz de fazer a mesma coisa agora no presente. Eles é tomado por uma confiança de que Deus pode tornar o árido frutífero, o desértico em uma pastagem verde. E Ele faz isso, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, por meio da oração, por meio da comunhão com Deus. Ah, meus irmãos, até quando nós iremos entender que a oração é o meio de frutificar o povo de Deus? Que a oração é de fato a água que torna a terra da igreja frutífera? Que é a comunhão com Deus, é o vínculo com Deus que nos faz de fato ser frutíferos em nossas obras, de sermos verdadeiramente saudáveis espiritualmente. É comunhão com Deus, é intimidade com Deus. Quem jamais pode se banhar nessa água e não sair de lá abençoado, limpo, puro? Me diga, quem pode se banhar nas águas das orações e não ser necessariamente abençoado por Deus? Talvez não receba, mas certamente Deus deixará após si uma bênção ao nosso coração. E quem pode fazer isso? Só se de fato você confia em Deus. Você só pode orar, você só consegue exercitar esse meio de graça se dentro do seu coração houver confiança no Deus de Israel. Se de fato Ele é alguém capaz de mudar a sua vida. Se você crê nisso, você será então motivado a orar. Mas se você não crê, se isso não serve, se isso não lhe convence, pode ter certeza, a sua vida de oração não vai ter muito progresso. Porque somente aqueles que confiam no Senhor o buscam de todo o coração e de toda a alma. A confiança, meus irmãos, é fruto. A confiança é o que de fato produz essa confiança. Aliás, a confiança é de fato o que produz a oração, nosso coração, a buscar o Senhor. E Deus restaura ainda, meus irmãos, a confiança do seu povo, cumprindo as suas promessas. Veja o que diz aí os versículos finais do Salmo 126. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui o salmista deposita o seu coração em confiança nas promessas de Deus. E para que nós possamos entender, ele está fazendo aqui, mais uma vez, uma comparação. No versículo 4, ele comparou a restauração de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus, como as torrentes do Neguebe. Aqui
ele compara os feitos do Senhor e a obra do Senhor, as promessas do Senhor, como um agricultor em sua colheita. E nós sabemos bem, principalmente no contexto de Israel, que em uma terra árida é difícil de se plantar. Que esperança tem o agricultor em plantar em um terreno onde nasce apenas pedra e pau e areia? Quem pode ter esperança com isso? Certamente ele faz, não necessariamente confiando em si, mas confiando no Deus que pode fazer frutificar. E ele então, corajosamente, confiando em Deus, orando em Deus, ele lança a primeira semente, mas ele sabe que é com dificuldade. Muitas das vezes a semente não brota, muitas das vezes o passarinho come, muitas das vezes, meus irmãos, coisas inusitadas acontecem. Mas mesmo no terreno árido, mesmo no terreno difícil, ele não deixa de colher, de semear. Por isso é que ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque ele crê que a promessa de Deus, ele crê que o Deus de Israel, ele é recompensador. Ele crê que Deus é capaz de cumprir as promessas pactuais feitas na sua palavra. E ele diz ainda: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes, trazendo os seus feixes. Ou seja, o salmista aqui, ele crê que o mantimento dele não vem necessariamente da sua força. Ele crê que ele vai jogar a semente, mas ele também irá orar ao Senhor para que o Deus da semente faça ela brotar, e que o Deus da subsistência faça com que ele tenha o necessário para a sua vida e a porção que ele queira para ele. Por isso que ele diz: os que saem andando e chorando, certamente, com toda certeza, colherão os frutos do seu trabalho, voltarão com os feixes nas suas costas. Ainda que seja num terreno árido e deserto, os feixes certamente virão, porque Deus há de recompensar o esforço do seu povo. E aqui, meus irmãos, nós temos também uma aplicação para as nossas vidas. E a primeira grande coisa que eu gostaria de dizer é que a nossa peregrinação nessa terra, ela se dá debaixo de muita dificuldade. Não pense você simplesmente porque é um cristão ou porque pertence à aliança de Deus, as coisas agora serão fáceis. Não, nós habitamos em um mundo amaldiçoado. De fato, Deus amaldiçoou. Em cardos e abrolhos comeremos os nossos frutos, comeremos os nossos a nossa porção é do suor do nosso rosto que daremos o nosso sustento. É com dificuldade, meus irmãos, mesmo, que é o modo como nós colhemos a nossa plantação. Então, facilidade ou mordomia no que diz respeito a uma certa passividade no que diz respeito à busca dos nossos objetivos, nós não teremos muito feito. Deus não abençoa o preguiçoso, Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que dá duro, aquele que semeia, aquele que, apesar das dificuldades, ele não retrocede, ele confia e segue adiante. Ainda nós devemos lembrar, meus irmãos, a critério de aplicação, que a restauração nesse mundo ainda não é completa. O mundo não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa habitação. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que apesar de ter várias coisas belas, bonitas e prazerosas nesse mundo, ela não é a fonte da nossa satisfação. Nós devemos entender que aqui, que essa terra um dia será restaurada, e nós iremos habitar em uma terra que não precisará de restauração. Na verdade, devemos exercitar o nosso coração aqui, na nossa confiança com Deus,
para que lá na eternidade, nos céus, na terra que mana leite e mel, na restauração completa de todas as coisas, nós iremos colher os nossos frutos. Sim, a caminhada cristã é árdua, tem que ser feita debaixo de lágrimas, e muitas vezes as lágrimas virão, muitas vezes o aperto no coração virá, mas lembre-se, é apenas uma viagem, é apenas uma peregrinação, porque o nosso destino é a cidade celestial, o nosso destino é a habitação eterna com o Deus de Israel, a fonte de toda felicidade. Que nós, meus irmãos, possamos semear essa palavra, semear essas promessas, com lágrimas, em nossa casa, na sociedade, para aqueles que não conhecem. E pode ter certeza que os feixes serão em abundância na nossa colheita. Muitos virão, muitos aceitarão, muitos se curvarão diante de Deus, diante do Deus da felicidade. Que Deus então, meus irmãos, aplique essas verdades tão profundas e tão importantes ao nosso coração. Que você não busque felicidade em qualquer outro lugar que não seja no Deus de Israel. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes nós desviarmos o nosso coração de buscar o Senhor, ou de buscar o nosso prazer em Ti, e colocar o nosso prazer nas coisas temporárias, terrenas. Muitas vezes ajuntamos tesouros aqui, Senhor, e esquecemos de amontoar tesouros no céu. Muitas vezes somos enganados achando que a nossa habitação é nessa terra. E às vezes, e por vezes, nem desejamos morrer para poder habitar aqui para sempre. Ó Deus, que o nosso coração seja restaurado, que a nossa alma seja transformada e possamos rememorar dos grandes feitos do Senhor e viver o presente lembrando que há uma restauração completa, na qual nós iremos usufruir no final dessa peregrinação. Que o nosso coração possa ser tomado de alegria, ó Deus, ao lembrar dos grandes feitos do Senhor, e sermos tomados por uma confiança tal, de subjugar a nossa vida ao teu cuidado e à tua proteção. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em nossos corações e em nossas almas, em nome de Jesus. Amém.